Olá, tudo bem com vocês? Então vamos continuar a saga, né, neste mês de agosto com Obaluaê Omolu. Eu não sei se vocês estão assistindo, né, os vídeos anteriores, mas este mês de agosto, por ser um mês referente a estes orixás, então eu estou falando um pouco mais sobre ele, um pouco sobre o conhecimento que poucas pessoas têm dele. Bom, eu parei no vídeo anterior falando da personalidade. Hoje eu vou falar um pouco assim. Eu tinha comentado que ele era casado e eu não sabia se era com Nhansan ou Oxum. Ele foi casado com Euá, né, mas demonstrou ser um marido muito ciumento e Euá era linda, maravilhosa, né? Era, não é, né? E ele, por ciúmes, ele colocou a esposa dentro de um formigueiro, onde as formigas quase consumiu sua vida. Depois de retirá-la, ele jogou, né, palha vermelha em cima do corpo dela. Isso é um Itã, tá bom? Tem outros aí falando de Euá, mas enfim. E ele também foi casado com Oxum. Oxum, quando olhou para ele já mais velho, né? Olhou para ele, se apaixonou e então casou-se com Oxum. Mas vamos falar um pouco da consagração deste orixá. Como que ele se tornou aí o rei da terra, né? Omolu, ele se dedicou muito a conhecer as ervas, né? Eu já falei disso, que ele viveu numa mata onde ele teve esse conhecimento, ele sobreviveu, né? Porque ninguém queria dar trabalho para ele por causa da sua aparência. Então ele se dedicou a conhecer as ervas e assim poder ajudar as pessoas, né, a curar as doenças do seu povo. E aí ele se tornou o grande curandeiro, né? Tornou-se o grande curandeiro dos enfermos, acometido por doenças, né, da pele. E por ser doença que causam a grande febre do corpo, né, e consome e aí as feridas consomem os homens, por isso que ele é relacionado a São Lázaro. Sentindo seguro e como era muito aventureiro, né, ele resolveu caminhar pela terra e conhecer o seu povo. Sempre junto o seu cãozinho, tá bom? Aí, após uma longa jornada, ele buscou a sombra de uma palmeira frondosa para descansar e acabou adormecendo. Foi acordado por uma voz chamando ele, perguntando para ele o que ele estava fazendo ali. Dormindo, se necessitava de algo. E aí, essa voz que chamou por ele era a voz do seu pai Oxalá. Só que aí é uma coisa bem interessante, né? Oxalá não sabia da existência de Omolu. E na conversa acabaram trocando, né, informações. Omolu ofereceu água e vinho de palma para Oxalá. E Oxalá ficou muito satisfeito com essa gentileza. E a conversa se estendeu de forma que Oxalá ficou sabendo dos conhecimentos de Omolu com relação à cura das doenças de pele, tá? E embaixo da palmeira mesmo, onde Oxalá o encontrou, Oxalá o consagrou, né, Omolu, tornando assim a Obaluayê, o rei do mundo ou o rei da terra. Olha que Itã muito interessante, né?
Continuando ainda os Itãs, eu já comentei em outro vídeo que Oiá, com seus ventos, retirou a palha, né, de Omolu, mostrando quem realmente ele era, lindo, maravilhoso e resplandecente, porque é como se ele fosse, ou tivesse pelo seu magnetismo, a luz do sol. E há quem diga que Oiá, né, foi namorada de Obaluayê e conseguiu que ele mostrasse o rosto sob as palhas, mas a gente sabe que foi os ventos, né? Que o azê, que é a palha, foi levantado. A surpresa, né, do rosto de Obaluayê, Omolu, é que ele era lindo e maravilhoso, né? Resplandecente. E aí existe um outro Itã, falando em relação ao Oiá. Xangô enviou Oiá até Obaluayê em relação a 3 cabaças. Só que o que pouco sabem é que Oiá é muito curiosa, né? Destemida. É Oiá, né? É Oiá. Foi buscar as cabaças junto ao Obaluayê. Só que Xangô, tá? Xangô preveniu-a que tomasse muito cuidado com as 3 cabaças. E ela foi. Chegando até o Obaluayê, o mesmo, tá? Preveniu-a de que tomasse muito cuidado. Se acontecesse algo com as cabaças, se ela quebrasse, para que ela corresse e não olhasse para trás. Aí você fala um negócio desse para uma mulher, e ainda mais uma Oiá, né? É pedir para ela assim: quebre, abra, veja. Primeira cabaça, quebrou. E aí saiu quem? Os ventos de Nhansan, os ventos de Oiá. Não aguentando, né? Não aguentando, o que ela fez? Ela quebrou a segunda. Onde estavam o quê? Os eguns. Aí ela já, né, teve medo, receio. E estava indo quebrar a terceira cabaça, foi quando Xangô a encontrou, né? E onde estava o fogo e o raio. Por isso que falam que é dividido. E Nhansan também é mãe dos eguns, tá? Mas enfim, tudo isso para falar que, entre aspas, tudo começou com o Obaluayê, né? Que deu a ela as cabaças e ela acabou quebrando e adquiriu os ventos, porque se você não sabe, nada em relação a todos os orixás, se não houver o vento de Nhansan para circular, para levar, né, e chegar no ponto que precisa. Por exemplo, eu vou fazer uma oferenda, tá, para Iemanjá. Vou lá, vou fazer aquela entrega. Se os ventos de Nhansan não estiverem presentes para levar o meu pedido, nada acontece, tá? Então, nisso, Obaluayê permitiu, entre aspas, né, que Nhansan tivesse. Bom, continuando, Nhansan é alegre, bonita, brejeira e generosa, tá? Muitas vezes Oiá acompanha Euá em suas inúmeras viagens ao céu, rumo ao reino de Oxumaré, e em contrapartida Oiá é acompanhada por Euá nos transportes dos espíritos do Aiê ao Orum. Outra lenda também fala de Euá, que Obatalá é um pai muito extremoso e ela é filha dele.
e ela, botando o olho em Xangô, ela não se sabe nesse Itã o que acontece, que ela sai sem que ninguém veja e se entregue a Xangô. Só que aí ela teve muita vergonha, pedindo então para que o Batalá a escondesse, né? E o Batalá a escondeu aonde? No reino dos mortos. Olha aí, né? Olha o linkamento de um Itã para com o outro. Oiá acompanha ela e ela ela acompanha Euá junto aos Eguns, né? Porque uma tá ligada à outra. E aí fala dessa entrega ao orixá Okô. E esse orixá é quem come os mortos, tá? São tantos Itãs, né, que eles se entrecruzam que a gente não sabe quem é quem, tá bom? Bom, nós até agora percebemos que o Molu, Baluaê, né, em suas qualidades, entre aspas, né, porque a gente sabe que não tem qualidades, sempre estava se escondendo da sua aparência, né? Chapanã, sabendo-se leproso e que por isso causava muito nojo, medo, né, a todos que dele se aproximavam, procurava sempre se esconder, dando muito trabalho, né, a Iemonjá para localizá-lo, para encontrá-lo. Bom, o que ela teve? Ela resolveu prender nas vestes de Chapanã diversos chaurôs que facilitava a sua localização, né, pelo barulhinho. Por isso que, quando se toca o adjá, se porventura estejam crianças ocupadas e dançando, fingem, ou melhor, simulam uma fuga, né? Porque sabe que ali tem um chapanã. E aí, como eu disse, vários itãs se interligam, e esses itãs se interligam com outros orixás, né? Bom, e aqui eu vou falar um pouco do Itã de Euá e Xangô, tá? Bom, Xangô se considera, ou se considerava, o máximo, né? Mulher nenhuma resistia aos seus encantos. Era o mais belo rei, rico e cheio de si, né? Tanto que é Xangô, né? Xangô é Xangô. A fama e a beleza de Euá corria o mundo. E Euá não era casada. Só que aqui já é outro Itã, porque ela já foi casada com o Molu, tá? Xangô resolveu a todo custo seduzir Euá, nem que tivesse que trabalhar de servo em seu palácio, e foi o que fez, tá? Euá, portadora de vidência e de premonição, por isso que as filhas de Euá ali, afiadíssima, né? Nas suas intuições, nas suas premonições. Previu a chegada em seu reino de um grande senhor real que viria disfarçado de servo. Assim, né, ela já preparada, ficou imune ao charme de Xangô, do Senhor do Fogo. Qualquer mulher que olhasse Xangô nos olhos brilhantes de fogo cairia apaixonada. Euá, prevenida, não olhava nos olhos de Xangô. O tempo foi passando e nada. Xangô, irritado, tentou possuí-la à força. A moça, apavorada, que é Euá, né? Mas muito valente, deu uma mordida na mão de Xangô e soltou-se fugindo do palácio com o rei disfarçado em seu encalço, né? Então, desejar era o que Xangô queria, né? Fazer com que Euá se apaixonasse e caísse em seus braços. Mas, enfim, Euá, prevendo tudo isso, nada de olhar nos olhos de Xangô. E então, fugiu. E Xangô, tá cheio de mosquitinho. Aliás, é pernilongo mesmo, tá? Xangô, furioso e pondo fogo pela boca, estava cada vez mais perto
quando Euá avistou a porta do cemitério e entrou, o que fez com que o rei de Oió fugisse apavorado, mas há tempo de dizer-lhe que ainda a possuiria de qualquer forma. Cansada de tantas perseguições, Euá resolveu ficar residindo em Ilê e Bodi, onde sempre estaria a salvo de Xangô, estabelecendo um grande relacionamento com Iku, que é a morte, tá? Casou-se com Omolu, e tornou-se a senhora dos cemitérios, responsável pela transformação e distribuição de todos os elementos para a decomposição do cadáver. O que eu falei anteriormente. Ela acompanhava Oiá e Oiá acompanhava, né, ela. Então era vice-versa. Para que a decomposição daquilo que era entregue por Inhansã na mão de Ocó, tá bom? Voltando a falar de Chapanã, Chapanã era um guerreiro, né? Não se esquecendo também que ele era caçador, afinal de contas todos eles são, tá? Ele era um guerreiro terrível, seguido das suas tropas, percorria o céu e os 4 cantos do mundo. Ele massacrava sem piedade aqueles que se opunham à sua passagem. Seus inimigos saíam dos combates mutilados ou morriam de peste. Assim, chegou Chapanã em um território chamado Marri, no Daomé. A terra dos Marris abrangia as cidades de Savalu, Dassazumê, tá? Quando souberam da chegada iminente de Chapanã, os habitantes dessa região apavorados consultaram um adivinho, tá? Muitas vezes era um babalaô na época, né? E esse assim falou: o grande guerreiro chegou em Empé. Aquele que se tornar o rei do país, aquele que irá se tornar o rei do país. Aquele que se tornará esta terra rica e próspera. Chegou. Se o povo não aceitar, tá? Ele o destruiria. É necessário que supliquem a Chapanã que os poupe. Façam-lhe muitas oferendas, todas as que ele goste. Inhame pilado, feijão, farinha de milho, azeite de dendê, picadinho de carne de bode e muita pipoca. Só que as outras pessoas não lembram muito, né? Do inhame pilado, do feijão, farinha de milho. Enfim, só lembra mais da pipoca nas oferendas, né? Bom, tudo que vem da terra, na realidade, é para ele. Será necessário também que todos se prostrem diante dele, que o respeitem e o sirvam. Logo o povo o reconheça como Pai Chapanã, não haverá combate, mas sim a proteção de todos dentro da aldeia. Quando Chapanã chegou, conduziu seus ferozes guerreiros e os habitantes de Savalu e Dassazumê reverenciaram-no, encostando suas testas no chão e saudaram-no. Totom, totom, atotô, atotô. Respeito e submissão. Chapanã aceitou os presentes e as homenagens, dizendo: está bem, eu os pouparei. Durante minhas viagens, desde Empé, minha terra natal, sempre encontrei desconfiança e hostilidade. Construam para mim um palácio, e é aqui que viverei a partir de agora. Chapanã instalou-se assim entre os Marris. O país prosperou realmente e enriqueceu, tá? E os guerreiros, os grandes guerreiros, não voltou mais a Empé.
no território de Tapá, chamado também de Nupê. Houve uma festa e todos os orixás estavam presentes, menos Chapanã, que ficara do lado de fora. Ogum pergunta por que o irmão não vem e Nanã responde que é por vergonha de suas feridas causadas pela doença. Tá? E nesse momento foi que Ogum fez a vestimenta para ele. Apesar de ele estar envergonhado com a sua aparência, né, acabou entrando nesta festa, mas ninguém se aproximava. Yansan, que tudo acompanhava de rabo de olho, ela compreendia a situação triste, né, de Obaluaiê Omolu, e dela se compadeceu. Yansan esperou que ele estivesse bem no centro do barracão, aí é sacanagem, né? O xirê, que é a festa, né, a dança, as brincadeiras, estava bem animado. Os orixás dançavam alegremente com suas equedes. Yansan chegou, então, bem perto dele e soprou suas roupas com seu vento. Nesse momento de encanto e ventania, as feridas de Obaluaiê pularam para o alto, transformadas-se numa chuva de pipocas, que se espalharam branca pelo barracão. Obaluaiê, o deus da doença, transformara-se num belo jovem encantador. Obaluaiê e Yansan Balé, que é a dona dos eguns, que comanda os eguns, né? Tornaram-se grandes amigos e reinaram juntos sobre o mundo dos espíritos e dos mortos, tá? Partilhando o poder único de abrir e interromper as demandas, tá? dos mortos sobre os homens. Então, Chapanã, rei de Nupê. Vou falar um pouco das qualidades de Obaluaiê. Temos aí o Acavan, que tem ligação, né, com o Oiá, e ele veste estampado. Tem o Azonsu, ou Ajunsum, tem fundamento com Oxumaré, Oxum e Oxalá. Carrega lança e veste branco. O Azuane, né, que é mais conhecido, é jovem, veste vermelho, palha vermelha, tem caminhos com Iroko, Senhor do Tempo, Oxumaré, Iemonjá e Oiá. Temos também o Afomã, veste a estopa e carrega 2 bolsas de onde tira as doenças. Veste de amarelo e preto. Todas as plantas trepadeiras pertencem a ele. Tem caminho com Ogum, de quem é companheiro. Dança cavando a terra com Itotô, para depositar os corpos que lhe pertencem. Ajagunci tem forte fundamento com Nanã, Euá e Oxumaré. Agoró veste branco, Azan com franjas de palha. Jagum e Teto, ligado a Iemonjá e Oxaguian. Jagum Aurê tem fundamento com Oiá e Oxaguian. Jagum Adjoji ou Sedi tem fundamento com Ogum, Oxaguian e Exu. Jagum Agbá tem fundamento com Oxalufã e Iemonjá. Jagum Itumbê tem caminho com Oxoguian, Airá, Oxalufã, não come feijão preto e é o único que come Igbim, que é o caracol, tá? Jagum Agbonã ou Topodum, ligação com Obá, Airá e Oxoguian. Jagum Odé ou Ipopó, ligação com Inlé, Logum, Ogum e Oxoguian. Dizem que são 14 as qualidades ou os caminhos de Obaluaiê Omolu. Jagum, Sakpata e 7 delas são Jagum. Tá bom?
Teremos ainda vários nomes, títulos e qualidades parecida: Alagbá, Jangbelê, Paru, Polibodi, Acaredjebé, Aruajé, Aioié, Olutapa, Sapataion, Aionon. Eu sempre... É uma palavrinha bem... Wariwarum, Chapanã, Intoto e Avimadi, tá bom? Essas são as qualidades de Obaloaiê-Molu. Hoje eu paro por aqui, tá? Para dar continuação em outro vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando, tá? Deste conhecimento em relação a este orixá. Se estiver gostando, deixa aí o seu joinha, se inscrevam no canal, né? Assine o sininho das notificações. Se quiser também deixar pergunta, né? O que você não está entendendo, mas por favor, não deixe nada negativo, porque a gente já tá no mês, né? Que é bem pesadinho pela energia. Então vamos ser aí um pouco mais empáticos e abrir a nossa consciência. Desejo a vocês axé! Até o próximo vídeo.